Eu chamo Stephanie, tenho 26 anos. Quando eu nasci, os meus pais ainda não eram formados. E eu cresci em meio a isso, mas os pais sempre valorizaram muito a educação e eles tinham o objetivo e o sonho deles de continuar estudando. Então, enquanto eu era criança, meu pai fez jornalismo numa faculdade que hoje já nem existe mais, que era a Facfito. E no paralelo, minha mãe, quando eu era adolescente, cursou pedagogia também na Facfito. E eu estudei sempre em escola pública até conseguir uma oportunidade na Fundação Bradesco, no Ensino Fundamental 2. Então eu pensava assim, o máximo que eu posso fazer é ir trabalhando e aí eu vou pagar a minha faculdade. Porque até esses programas, de fato, como o FIES, ProUni, eu fui descobrir que eles existiam, assim, faltando um ano pro Enem. E aí eu decidi mesmo tentar jornalismo, tentar letras, que era outra coisa que eu gostava bastante, enfim. E aí eu fui chamada, na segunda chamada, pelo ProUni, para fazer jornalismo no Mackenzie, entendi que era um possível sinal, e fui, né, deixei o trabalho e fui fazer jornalismo, que era o meu sonho. Eu sou o Maicon Prates, tenho 28 anos. Sou pessoa com deficiência, sou estudante periférico, né? Sou filho de pais analfabetos, aliás, minha família toda, né? De tios e pais, é toda analfabeta, não tiveram esse acesso à educação porque são do sudoeste baiano, ali perto de Vitória da Conquista, região ali do sul da Bahia, que não tiveram a opção de estudar, tiveram que trabalhar para sustentar a família, ter o próprio ganha-pão na roça. E foi só aqui que efetivamente minha família começou a ter contato, né, com o sistema educativo, né, público, porque não tinha condições de pagar uma escola particular. Gostava muito de estudar, mas estava indo um pouco perdido, né, o que eu gostaria de fazer? E nesse período prestei o ProUni, né, eu prestei, com a minha nota consegui passar numa faculdade que não existe mais ali na República e escolhi matemática por influência do meu irmão. No mesmo ano eu prestei o Enem novamente e passei em letras na Faculdade Sumaré, no Tatuapé, letras português. Eu amei a área, né, me apaixonei, falei, é isso que eu quero para minha vida, mas a faculdade, eu pensava que eu conseguiria alçar voos maiores do que a Faculdade Sumaré, né, até que decidi fazer a prova de transferência externa no Mackenzie, que é só uma redação, né? Passei, já saí da prova falando passei. Aí me formei no meio do ano de 2022, né? Foi um período muito gratificante. Eu sou China Jesus. Eu cresci em Tapecerica da Serra. Os meus pais não são de São Paulo. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira e eles se encontraram aqui em São Paulo. Os meus pais são de origem muito simples. Meu pai só tem a formação até a 4ª série. A minha mãe, quando ela conheceu meu pai, ela só tinha até a 8ª série e depois ela acabou fazendo o EJA, que é a educação para adultos, né? Bom, como eu vim de escola pública, a educação que os meus pais podiam me dar foi até o colegial e eu sempre quis estudar mais, mas eu sabia que pagar uma faculdade ia ser muito difícil para os meus pais, então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu comecei a trabalhar, mas ainda percebia que o dinheiro era pouco para manter os meus custos mensais e ainda assim arcar com uma faculdade, né? Então era muito difícil e eu pensei, se eu gosto tanto de estudar, por que não tentar ir uma bolsa de estudos? Tentei o primeiro ano, eu acho que eu não estava ainda preparada, não deu muito certo. Aí o segundo ano eu tentei, eu consegui. Eu acabei escolhendo o secretariado executivo trilingue pela FMU. Mas quando eu entrei na faculdade, eu percebia que era um mundo muito diferente do qual eu cresci. Todas as pessoas onde eu morava lá eram mais simples e na faculdade eu acabava conhecendo pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham carro, enfim. E às vezes eu não tinha nem dinheiro para comprar o lanche da escola. Mas isso não foi um problema. Me formei, não peguei nenhum ADP.
e me deu a oportunidade de ter um estágio numa empresa muito boa, numa farmacêutica multinacional. O dia mais realizador da minha vida, ou um dos mais, foi quando eu me formei na minha colação de grau, que os meus pais estavam lá comigo, pensando, ok, eu consegui. Eu sou o irmão mais velho de 4. Sete irmãos gêmeos, e depois mais 2 irmãos, uma menina e um menino. E os meus pais são do sudeste da Bahia. O meu pai e minha mãe são da mesma região do sudeste da Bahia. A minha mãe, a filha mais nova, né, de 9 filhos, ela não foi... Ela é a única, aliás, que foi alfabetizada, né? E o meu pai, né, é o único dos irmãos que terminou o ensino médio, mas terminou o ensino médio supletivo. Quando eu já estava estudando, né, quando eu estava no ensino médio, ele concluiu o supletivo dele de igual forma a minha mãe, né? Quando eu e minha irmã gêmea estávamos no ensino médio, eu estava em outra escola fazendo a educação de jovens e adultos. Então, os meus avós nunca sentaram no banco escolar, né? Sempre da escola estadual, né? Então, duas escolas, uma da primeira e quarta série, na escola Maria Prestes Maia, e depois, da quinta ao terceiro ano, na escola estadual Miguel Sanci, né? Tinham jovens, né, amigos meus ainda hoje, mais velhos que eu, e que tinham feito já a universidade, eu estava naquele período da universidade, quando eu desci da comunidade, pelo Brownie. Então tinha, um estava na FEI fazendo administração, outro estava na universidade fazendo serviço social, outro estava fazendo outros cursos em outra universidade, né? O catequista foi fazer na PUC São Paulo fono. Então era gente do bairro, onde a gente se encontrava todo fim de semana, né, na comunidade, na igreja, na missa, e que estava nesses espaços de universidade graças ao ProUni. Então, isso é um elemento muito, eu acho que importou muito também e colaborou. Porque eu acho que ajudou a mostrar, opa, né, gente nossa aqui do bairro, que está nesses espaços, né? Eu sou de uma família de Francisco Morato. E crescendo em Francisco Morato, toda a referência de educação que eu tive sempre foi de escola pública também, nunca estudei em colégio particular. É que eu não tinha muitas referências de pessoas que tinham acessado o ensino superior. Quando eu estava ali no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, eu não tinha plano. Eu tinha vontade e eu sabia que fazer a faculdade ia ser uma ferramenta importante para que eu conseguisse realizar os sonhos que eu tinha, que naquela época era, sei lá, sair de Francisco Morato. E o que me ajudou, o que fez a diferença para mim, foi ter uma prima, minha prima Emanuele, e era uma referência de alguém da família que, tipo, estava conseguindo ascender socialmente porque a universidade tinha possibilitado isso. Então a gente sempre foi de família pobre, e essa era a minha primeira prima que estava conseguindo se formar. Então na minha casa, até então, não tinha ninguém que tinha ido para a faculdade. Eu tinha ela como modelo, e quando ela se formou, ela falou: eu acho que isso vai ser muito importante para você, porque tem sido importante para mim. E uma coisa também que me ajudou muito foi porque eu consegui, além de entrar com a bolsa do ProUni, eu entrei como uma aluna cotista, né, de cotas afirmativas para pessoas negras. Isso também foi muito importante. E quando eu vi que eu passei, e eu tinha passado no Mackenzie, com uma bolsa integral para estudar no Mackenzie, foi tipo, uau! Sonho realizado, sabe? Cheguei num lugar que eu nem mesma imaginava que ia dar. Tive algumas dificuldades que acabaram me prejudicando um pouco em termos de estudo naquele momento. Uma delas era a questão financeira. Uma porque eu precisava me deslocar até a faculdade e eu recebia pouco, então eu acabava pegando meu pobre dinheirinho para o deslocamento. Segundo mês, mais ou menos, de faculdade, a gente recebeu uma cartinha lá em casa do Serasa, então eu não tinha ido por Serasa porque eu comecei a fazer vários empréstimos para pagar o ônibus. Mas era o que eu precisava fazer
comecei a mudar muitos currículos. Eu estudava de tarde, então era muito difícil conseguir um emprego, mas eu consegui um emprego. Para me manter na faculdade, falta de uma bolsa auxílio, então essa questão de pagar o ônibus, para mim sempre foi um grande desafio. Não só isso, mas também comida, alimentação. Tem a questão da alimentação, então, sei lá, dentro do Mackenzie tem uma praça de alimentação? Tem, mas é cara. Sabe, comer lá dentro custa caro. Era conseguir me alimentar durante as aulas. Então, eu saía de uma jornada de trabalho, passava o dia inteiro, almoçava meio-dia e tinha dias que eu não comia nem na faculdade, só comia quando eu chegava em casa. Então, para quando tem que levar marmita, almoçava bem cedinho em casa e ia para Mackenzie, né? E aí depois voltar para jantar em casa. Eu acho que a primeira dificuldade que todo aluno bolsista sente é a adaptação, porque é outro mundo lá, um mundo de outra realidade, pessoas que vivem bem. O choque social é muito grande, então acho que é muito difícil esse contato com pessoas, não porque elas são diferentes da gente, porque o mundo é sobre essa diversidade, mas as pessoas não têm noção dos seus próprios privilégios, e uma sociedade que não tem noção dos seus próprios privilégios só pode ser adoecedora. Porque ou entrar ou ingressar no ensino superior, ele acontece, mas se manter lá é um pouco difícil, principalmente em termos psicológicos, porque a pessoa ela acaba enxergando um mundo da qual ela não pertence, então eu imagino que o governo ou a faculdade, ou enfim, eles precisariam ter uma política para que tivesse uma inclusão maior dentre os bolsistas e os pagantes, para que tivesse essa diferença entre eles diminuída. Porque sim, é um ambiente que quando você chega, você não se sente pertencente, você se sente muito diferente de todo mundo que está ali. Você entrar no elevador, legal, hein? Você só vê gente branca, né? Gente branca que também tem um estereótipo de classe média alta. Né? Se fosse, nossa, eu nunca vi tanta gente assim querida, assim. E aí você fala, opa, de fato essas pessoas vivem numa outra realidade. Algum apoio psicológico, embora a gente saiba que a psicologia do Mackenzie faz um atendimento, é difícil de você conseguir uma vaga. Então, eu realmente adoeci e eu não tinha a quem recorrer. E tem todo esse... Tem a questão do deslocamento, né? Porque eu saía de Francisco Morato para chegar até lá era difícil. Outro ponto também que foi muito difícil era o deslocamento. Como eu mencionei, tinha dupla jornada, precisava trabalhar para ter um dinheiro, mas eu também precisava estudar porque eu queria crescer na vida, queria ter uma profissão. E eu morava em Itapecerica da Serra, então todos os dias eu tinha que acordar muito cedo para ir até o trabalho, eu demorava de 2 a 3 horas para chegar no trabalho. A faculdade era do lado do trabalho, então eu não tinha um deslocamento muito grande, mas no retorno eu sempre chegava depois da meia-noite em casa. Por várias vezes eu chegava no terminal de ônibus torcendo para que o último ônibus não tivesse saído. Bom, eu acho que o ProUni me trouxe a oportunidade de adentrar um espaço que não é para mim. Então, romper com essa ideia daquilo que me cabe e daquilo que não me cabe é impressionante, é muito importante. E mudou a minha vida financeiramente, né? Eu não imaginava que eu fosse morar na casa que eu moro hoje, não imaginava que eu fosse ter o salário que eu tenho hoje, eu não imaginava que eu ia ter o reconhecimento no mercado que eu tenho hoje. Então, o ProUni realmente transformou a minha vida. Sim, acho que eu mudei muito a perspectiva da minha vida depois que eu entrei no ensino superior. Primeiro, por conta de ser um estudante periférico, achei que nunca alcançaria esse ponto, por ser uma pessoa com deficiência que tem uma deficiência no cérebro, né, tem um paralisia cerebral, então mexe com a autoestima também, poder chegar a esse ponto que eu nunca pensei que chegaria. A questão da minha família, ainda mais no curso de letras que eu fiz, né, que a minha família de tios e pais, todos analfabetos, não tiveram contato com as letras, e eu poder ser um estudante de letras, né, bacharel e licenciado em letras, isso é algo muito gratificante. Eu consegui, basicamente, sei lá, mudar, influenciar positivamente a minha família. Então, quando eu entrei no ensino superior, a minha irmã também se sentiu encorajada a fazer o curso.
Hoje nós duas conseguimos nos formar. Hoje eu consigo morar sozinha porque eu consegui um bom emprego, porque eu tinha um curso superior. Consigo ajudar os meus pais. Então foram muitas as mudanças. Eu acho que eu não teria conseguido tão cedo essa independência financeira que eu sinto que eu tenho hoje se eu não tivesse feito faculdade. Porque, para além de ter a formação, as conexões que eu fiz ali dentro da universidade também me ajudaram a chegar no mercado um pouco mais preparada, sabe? Além do elemento profissional, né, ou de acesso à realidade acadêmica, há um elemento que talvez seja mais subjetivo, que é numa relação familiar, assim mesmo. Então, de pensar, né, quando eu vejo meus avós, e aí falam com orgulho de ter um neto formado, sabe? Vendo assim, não sem poder ler nada do que, né, potencialmente eu posso escrever. Então, isso me ajuda muito, sabe? O ensino superior, ele foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro porque eu acabei tendo acesso a um mundo que eu não conhecia. O mundo corporativo, com pessoas intelectuais, com pessoas com opiniões diferentes da minha. Com o ensino superior também eu pude comprar a minha casa. Hoje eu já tenho a minha casa, eu sou muito feliz por isso. Eu acho uma política pública muito importante, né? Porque ela que facilitou o acesso de muitos jovens periféricos, pobres, pretos, que não tinham ou nunca pensavam que teriam acesso à universidade, conseguirem chegar à universidade, né? Eu acho que é um projeto vital assim para a educação brasileira, né? Porque de certa forma democratiza essa educação que é tão petrificada, né, em pessoas de classe média alta. Então, tem esse elemento muito importante também do ProUni, né, que é garantir algum tipo de democratização dos espaços. Você mostrar que a gente vive uma sociedade heterogênea, muito embora alguns espaços, sobretudo os espaços de educação, os espaços de poder, parecem que são homogêneos. Mas, então, acho que o ProUni garante isso também. Mostrar que a gente é uma sociedade diversa e que nessa diversidade a gente vai ter que garantir direitos. Bom, eu acho que o ProUni facilita o acesso à universidade de pessoas que, teoricamente, não deveriam estar lá. Não é só sobre não poder, é sobre não dever, porque quando a gente fala de estrutura social, eu acho que a gente não pode ser inocente e achar que a estrutura é da forma como é por mera coincidência do destino. Eu acho que tem pessoas que são muito beneficiadas por essa estrutura. Então, eu acho que o ProUni tem essa missão de transformar a vida de muitas pessoas. Eu acho que aproxima muitas pessoas também. E acho que tem esse poder de transformar sonhos em planos. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu teria adoecido menos se eu tivesse um suporte emocional. Também sinto que eu teria adoecido menos se eu tivesse um suporte financeiro. Também sinto que eu teria adoecido menos se eu tivesse um espaço de acolhimento, né? Falta um olhar para essas minúcias, sabe? Falta um olhar mais qualitativo para o programa. Então, não só saber quantas pessoas entraram e saíram, sabe? Ou quantas pessoas tiveram evasão no meio. Isso é muito importante. Mas qual é o motivo dessa evasão? Então, eu acho que isso seria fundamental para entender como não só ampliar o benefício, mas estruturar de um jeito mais assertivo, né? Precisa melhorar no ProUni nessa questão, né, de como é organizado. Não é só a disponibilização da bolsa. Quando consegue a bolsa, beleza, mas a partir daí é com ele. Ele tem que se virar, dar seus pulos, né, como o pessoal fala, para conseguir se estabelecer e permanecer estudando. Se tivesse uma política de permanência um pouquinho mais efetiva no sentido de um auxílio, de material, uma bolsa que associasse a permanência ali, que não precisasse ter tanta necessidade de conciliar trabalho com a graduação, eu acho que isso melhoraria muito, né, a questão do ProUni. Eu acho essa política do ProUni muito fundamental hoje para a sociedade. A gente consegue identificar claramente os pobres dos ricos
quem tem condições de ter um ensino qualificado e quem não tem, e dar essa oportunidade para quem não tem é muito gratificante. Eu talvez não estaria aqui nesse momento hoje se não fosse isso, e eu tenho certeza que isso beneficia muitas e muitas outras pessoas, que a gente também pode encontrar muitas histórias de sucesso, assim como a minha. Então, isso tem que continuar, não tem como não continuar. O que a gente precisa olhar agora é como nós vamos fazer daqui para frente. Vamos melhorar e não simplesmente parar da forma como está hoje. Todos os programas vão ter problemas, mas eu acho que atacar esses problemas e solucioná-los é melhor do que acabar com a política inteira. No ProUni, um ponto positivo é, de fato, garantir o acesso à universidade a quem, né, não conseguiria ter outra forma de existir na universidade. Acho que é um elemento. E um elemento ruim é, ainda que garanta um acesso, muitas vezes não garante a permanência. Então, como que a gente cria elementos de, enquanto a gente precisa do ProUni, que ele seja uma política que atenda à integralidade do estudante. Porque além de entrar e sentar no banco, o estudante tem mania de precisar comer, tem mania de precisar pagar algumas contas, ainda que sejam da internet, do celular, né? E alguns ainda precisam, de alguma forma, colaborar no sistema da casa. Transformação. O ProUni mudou a minha vida, mudou a minha história. Acho que hoje eu tenho um grande alcance dentro do que eu faço. Em especial porque eu tive grande alcance dentro do que eu fazia na universidade. Então, o espaço que o ProUni me deu, a partir do momento que ele me permitiu entrar no Mackenzie, fez com que eu mudasse a minha história de vida. Empoderamento. Hoje eu me sinto empoderada para fazer aquilo que eu quiser, porque eu sei que aquilo que a gente quer, a gente vai atrás, e o ProUni, ele abriu as portas para isso. É caminho, porque abriu caminho para minha vida acadêmica, abriu caminho para minha vida literária, abriu caminho para minha vida cultural, né? Até para minha pessoal que eu tive contato com pessoas que se tornaram assim, minhas amigas, conheci o mundo da pesquisa, mas tudo foi graças ao ProUni que abriu essa porta para mim, que me deu esse caminho. Fundamental. Sério. Se não fosse o ProUni, é isso. Eu não teria conseguido me formar, não teria, se talvez não tivesse me formado como jornalista, que era uma coisa que eu sonhava, mas que eu achava que não era possível, e o ProUni me deu essa esperança. Ocupação, porque tem outras e outros, ocupamos o ensino superior, vamos uma Mackenzie, temos outras universidades, a revelia de alguns nós ocupamos, a contra-vontade de muitos nós ocupamos, tendo que ver cara feia de muitos, mas nós ocupamos. E vamos continuar a ocupar. Vamos continuar a ocupar no ensino superior. Não sei por quanto tempo, pelo ProUni, mas enquanto isso é necessário, ProUni vai ser talvez essa ocupação.